Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre a parte de inglês na área de programação. Então, o inglês, eu não vou mentir, ele é bastante usado na área de tecnologia. Tanto se você for abrir, por exemplo, esse programinha aqui, SquareDraw, ele é em inglês, né, aqui, em inglês. Mas a maioria dos programas, como o Visual Studio Code, que é o programinha que a gente usa para desenvolver, ele tem a versão, né, obviamente, em português. Mas a documentação, uma forma de você acessar informação de diversas tecnologias, como a exemplo, deixa eu ver uma tecnologia que utilize. Tem a tecnologia chamada Tailwind CSS. Não tem, a documentação não tem em português, né? Toda construída em inglês. Aí, para você conseguir realmente desenvolver, ter independência, autonomia para desenvolver sem precisar ficar o tempo todo vendo cursos e só que cursos que só na verdade traduzem a tecnologia para o português praticamente, né, que seria muito mais simples você ir na documentação que foram feitas pelas pessoas que desenvolveram a tecnologia, pessoas construíram essa tecnologia e estão aqui ensinando como é que você usa. É melhor, é mais fácil você no processo ir aprendendo inglês e se desafiando para que seja mais simples e barato, na verdade, você conseguir é, programar, se desenvolver. Porque se você depender de curso o tempo todo, você vai acabar se desenvolvendo muito mais devagar do que alguém que já tem um nível, mesmo que baixo de inglês, mas sem conseguir entender o que está escrito aqui, por exemplo. Então, essa é a importância do inglês, mas é uma coisa não alarmante, você não precisa ficar caçando curso o tempo todo, é só ir se expondo aos poucos. Então, aqui, por exemplo, Creator, que é Creator, eu vou lá, procuro, pesquiso, vou tentando entender as palavras e me expondo cada vez mais ao inglês para ir aprendendo. Então, é questão de você se desafiar e buscar se expor ao inglês para poder aprender. Então, esse é um ponto importante. Mas vamos ver um pouquinho mais nessa parte de inglês na programação, que tem outros detalhes importantes. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar aqui, vou escrever para vocês aqui, é um código simples. Então, aqui eu vou colocar. Isso aqui eu estou escrevendo um código em JavaScript, tá? A tecnologia, uma linguagem de programação. Eu vou escrever em inglês, que é para dificultar para você, para fazer mais sentido. Eu vou colocar aqui mais um códigozinho. Aqui, tá? Só mostrar. Tá, nesse código a gente já pode ver algumas coisinhas, tá? Só que você não precisa entender como é que, o que é o código realmente, é só para mostrar um exemplo. Aqui eu tenho um const, esse const aqui a gente vai ver, poxa, o que é um const? Const é uma coisa que constante, uma coisa que nunca muda, tá? Não vem do português. Antes de abrir um Google Tradutor aqui, pesquisar aqui, const, const vem constant, que é uma abreviação. No JavaScript a gente tem const e var. O var aqui, ele é uma abreviação de variable. Variable significa algo variável. E const é a abreviação de constant, que é constant, constante. Então aqui eu estou dizendo, ó, isso aqui vai ser um valor que tem o nome hello, que significa olá, que vai ser igual a esse texto aqui, hello world, que é olá mundo. E aqui eu estou fazendo uma espécie de validação, que no vídeo que a gente falou sobre o que é programação, eu mostrei, né, o que é como se fosse, é uma validação na verdade, é um operador de verificação que a gente vai, ó, fazer essa validação aqui, caso isso aqui aconteça, e vai fazer isso aqui. O que acontece? If em inglês significa se. Então aqui eu estou dizendo, basicamente eu estou escrevendo em inglês dizendo, ó, essa constante ó lá vai ter esse texto aqui. Se isso aqui tiver alguma coisa dentro, né? Aqui eu basicamente estou dizendo se isso aqui
tiver algum item dentro, ele vai, esse console.log é uma funcionalidade do JavaScript, mostrar no console, log, mostrar, é uma funcionalidade do JavaScript para mostrar algo na tela para gente e daí mostrar o hello na tela. Então, nesse pequeno código aqui, a gente já entendeu que o const significa constante do inglês e if significa se do inglês. E o else aqui, que é outra coisa do JavaScript, é basicamente se não. Então aqui é se acontecer. Se não acontecer, cai nisso. Então else é basicamente isso. Então tá praticamente aqui, outra coisa, mas como se não. Mas o que está basicamente acontecendo aqui é que a gente está escrevendo um código em inglês. Basicamente é isso. Nas linguagens de programação que mais se aproximam dos seres humanos, que foram desenvolvidas por pessoas que falam inglês, eles pensaram em utilizar o inglês para ser a linguagem que vai unir todo mundo, né, basicamente. O inglês é a linguagem mais popular que existe. Atualmente, eu acredito. Então, a programação é basicamente construída em cima dos moldes de uma linguagem humana. E a linguagem humana que a programação escolheu para se moldar é a linguagem que as pessoas mais têm acesso e conhecem, que é o inglês. Então, na programação, muitas das coisas que a gente vai ver, se for traduzir, é basicamente a palavra inglês. Então, por isso que o inglês é interessante. Porque aprendendo na prática aqui, a gente viu que basicamente eu estou falando inglês aqui com a máquina. Eu estou dizendo essa constante, se não. Então, basicamente, eu estou falando inglês com a máquina. Só que utilizando alguns detalhes que são, exclusivos da linguagem de programação. Mas o contexto, a leitura, fica muito mais fácil se você entende, ao menos, o que significa os termos que você está usando. Então, cada parte da tecnologia vai acabar sendo inspirada em alguma palavra em inglês, na maioria das vezes. Então, isso é o básico, eu tenho que aprender. Na verdade, o básico que a gente tem que ver é o mais simples, que é como se comunicar, né? Tentar o mínimo possível de escrita, tentar entender os princípios básicos do inglês, é muito importante também. E aí, a parte de programação, realmente, que é para você conseguir, essa parte dos princípios básicos, é para você conseguir ler isso aqui, por exemplo. Mas tem muitas coisas que são exclusivas de programação. Não são exclusivas, mas são muito usadas em programação. Então, aqui você vê a no Get Started aqui, começar, esse tem o id-config.js, preprocessors, então são palavras que normalmente são utilizadas mais em programação que você vai pegando com a prática. Mas a parte básica do inglês é muito importante para que você consiga entender isso mais fácil, né? Entender a documentação mais fácil. Então, tá em trabalho escaneando todos os arquivos HTML, componente JavaScript, em qualquer outro template de classes com nome, gerando os estilos correspondentes a eles e escrevendo como um arquivo CSS estático. Então isso aqui você vai conseguir ler com a prática, mas sabendo o básico da tecnologia, o básico do inglês. Então, vão existir termos técnicos, né? Então, da área de programação mesmo, como por exemplo front-end, back-end, mas se você sabe o básico do básico do inglês, você consegue entender. Porque front é a parte da frente, né? Back é a parte de trás. Então você consegue entender pelo contexto qual é o sentido, beleza? E a parte mobile também são aplicativos, então o inglês na programação é basicamente isso. Você saber o básico, com o básico você ir explorando aqui, tentando entender. Se não entendeu, procura no Google ou tenta entender de outra forma, através de vídeo no YouTube, mas é importante. E eu vou mostrar aqui como eu aprendi, né, inglês de fato. Eu comecei aprendendo inglês utilizando principalmente documentações. Então eu vim aqui na documentação, poxa, eu não estou entendendo nada. Eu pegava aqui, jogava e traduzia. No Stack Overflow, que é um site que era, agora com o ChatGPT não tanto, mas que era muito usado por programadores para resolver problemas. Então, no Stack Overflow, o pessoal coloca aqui as suas dúvidas e as pessoas da comunidade de programação vão lá e respondem essas perguntas, né, aqui, exemplo, respondem essas perguntas. Só que como é uma comunidade de programação do mundo inteiro, as pessoas normalmente, né, existem áreas em português existem, mas as pessoas normalmente utilizam o inglês para se comunicar, porque a chance dela receber uma resposta é muito maior. E aqui, ó, 20 respostas.
de volta, então as pessoas se ajudam aqui. Só que você não entende muito da linguagem do inglês, você vai acabar ficando perdido aqui, não vai conseguir resolver o seu problema. Não vai entender o porquê aquele problema ocorre. Porque vir aqui só copiar sem entender não adianta. Então, o ideal é que você consiga saber um pouquinho de inglês para conseguir ao menos interpretar, né, a solução do problema que o pessoal da comunidade está aqui te oferecendo. Então, esse é um ponto muito importante. E depois disso, eu comecei também a entender a lógica do código, como eu fiz aqui, né? Entender esse se, o que é uma constante, o que é uma variável, como isso se relaciona com o inglês. Então, você pega um código seu, né, caso já tenha feito, caso não, a gente vai fazer aqui, e começa a entender o porquê que usa o if, porquê usa um const, e o que essas palavras têm em relação com o inglês. A maioria das vezes tem. E a outra forma, na verdade eu usei todas essas formas, mas a que eu usei para aprender a parte de inglês básico foi o Duolingo, né, que é um aplicativo para aprender inglês. Ele é bastante intuitivo, interessante, tem diversos tipos de exercício, diversos tipos diferentes, que eu acho bem interessante para quem tem pouco tempo, que ele é rápido, né? Inclusive eu tenho o Super, para fazer rapidinho e já dá uma boa base para quem não sabe nada, né? Nada de programação de inglês, é interessante, que ajuda bastante. Show! E além disso, né, eu também fiz um curso de inglês. Eu vou deixar o link embaixo. Eu vou deixar o link embaixo desse curso que eu fiz, né? E ele é muito interessante. É voltado para quem é programador. E aqui, inclusive, meu depoimento. Eu fiz o curso, né? Eu fiz várias aulas já, da parte de gramática principalmente. Ele é bastante interessante porque ele já foca na gente que é programador, então já traz a parte de termos básicos, né? De como funciona a programação. Também interessante, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. E além disso também existem, né, não precisa ser um curso pago, esse curso aqui é voltado para quem é programador, mas existem também cursos gratuitos, né, como o próprio Duolingo gratuito, mas tem outros cursos também. E basicamente o inglês você aprende com o tempo. Então aqui eu mostrei o básico, mas você vai aprendendo com o tempo. No início você não vai conseguir entender nada aqui, mas depois você vai começando a entender cada detalhe, vai se aproximando da língua e vai ficar tudo muito mais fácil. Então pessoal, é isso, eu vou deixar os links desses sites que eu falei na descrição. Mas basicamente inglês é isso, é aprendendo na prática com o tempo. Beleza? Valeu!